uma terrível escuridão sucedeu para que Abraão soubesse que aquele não era um sonho comum, mas que tudo estava sendo divinamente conduzido. Deus estava lhe mostrando que antes de um filho lhe ser dado, sua descendência viveria por um longo tempo em cativeiro e servidão. Pois é assim que o Senhor trata seu próprio povo. Ele sempre faz um prelúdio de morte para que, ao vivificar os mortos, ele manifeste mais abundantemente seu poder. Abraão ouviu os termos da aliança de Deus e descobriu qual era o plano de Deus para a nação, para ele e para a terra. Jacó e sua família foram para o Egito a fim de ser protegidos por José. Lá cresceram e transformaram-se num povo forte. Os judeus chegaram ao Egito como convidados de honra e acabaram tornando-se uma ameaça. Assim, o faraó transformou-os em escravos e afligiu-os grandemente. Talvez o fogareiro fumegante fosse um símbolo do sofrimento do povo no Egito. A crueldade do faraó não foi capaz de exterminar a nação, pois Deus tinha planos para seu povo escolhido. Deus julgou o Egito com 10 pragas, e então permitiu que Moisés liderasse o povo em triunfo para fora daquela terra. Os acontecimentos e o tempo de cada um estavam nas mãos do Senhor. Os 400 anos de Gênesis 15, versículo 13, referem-se a todo o tempo que Israel ficou no Egito, desde a chegada de Jacó até o Êxodo. É um número arredondado, pois, pelo cálculo de Êxodo 12, versículo 40, foram 430 anos. Por que Deus esperou tanto tempo para libertar seu povo? Porque Deus foi longânimo com as nações em Canaã e adiou o seu julgamento de modo que tivessem mais tempo para se arrepender. Aqueles que condenam Israel e Deus pela forma como os cananeus foram tratados se esquecem de que Deus concedeu-lhes séculos para se arrependerem de sua perversidade. Deus havia dado a posse da terra para os amorreus, mas por causa dos seus pecados, eles seriam legitimamente expulsos. E essa passagem é notável, pois demonstra que as moradas dos homens são de tal modo distribuídas no mundo que o Senhor preservará as pessoas em paz, cada uma em suas diversas condições, até que sejam expulsas por sua própria perversidade. Pois, ao poluir o lugar de sua habitação, em certo sentido, arrancaram as fronteiras fixadas pela mão de Deus, as quais, de outro modo, permaneceriam imóveis. Além disso, aqui o Senhor recomenda sua própria longanimidade. Mesmo que os amorreus já tivessem se tornado indignos de ocupar a terra, o Senhor os suportou, não por pouco tempo, mas lhes outorgou 430 anos para arrependimento. E desse fato, parece que, não sem razão, Deus declara muito frequentemente quão tardio é ele em irar-se. Mas quanto mais graciosamente ele espera pelos homens, se, em vez de se arrependerem, permanecerem obstinados, mais severamente ele se vinga de tão grande ingratidão. Paulo diz que aqueles que se entregam ao pecado, enquanto a bondade e misericórdia de Deus os chamam ao arrependimento, acumulam para si um tesouro de ira. E assim, eles não colhem vantagem alguma dessa bondade de Deus, uma vez que a severidade da punição é duplicada, precisamente como sucedeu aos amorreus, aos quais, por fim, o Senhor ordenou que fossem inteiramente eliminados, de tal modo que nem mesmo as criancinhas foram poupadas. Alguns estudiosos dizem que a iniquidade mencionada era a corrupção sexual dos habitantes da Palestina. Portanto, quando ouvimos que Deus aguarda silenciosamente do céu até que as iniquidades atinjam a medida, saibamos que esse não é o tempo para adormecimento, mas antes que cada um de nós se levante agora para se preparar para o juízo celestial. No começo da peregrinação de Abrão, Deus lhe disse: vai para a terra que te mostrarei. Mais tarde, Deus disse: eu te darei. E agora, sua palavra a Abraão foi: a tua descendência dei esta terra. A aliança de Deus estava declarando que aquela questão estava resolvida. A terra pertencia aos descendentes de Abrão pela linhagem de Isaque. Um aspecto característico de todo o episódio é que só o Senhor garante o pacto. Geralmente, as duas partes de um pacto andavam entre os pedaços, como eu já falei. Aqui, não foi nenhuma das duas partes, só o símbolo escolhido da presença de Yahvé. A responsabilidade de Abrão quanto ao sucesso futuro do pacto
era simplesmente aceitá-lo. Ele estava garantido para sempre somente por Deus. É este tipo de pacto que Jeremias prevê que um dia seria celebrado com todo Israel, e que o Novo Testamento afirma que foi feito em Cristo. Portanto, a aliança de Deus com Abrão permanece. Ela é incondicional. Seu cumprimento não depende da fé nem da fidelidade dos seres humanos. Semelhantemente, a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo não depende das pessoas aceitarem-na ou não. Aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus entram nessa aliança e recebem salvação eterna, uma herança eterna e glória eterna. Quando Abraão preocupou-se consigo mesmo, Deus deu-lhe segurança dizendo: eu sou. Quando se preocupou com seu herdeiro, ouviu o Senhor dizer: eu vou. Quando sua preocupação foi com a terra, Deus respondeu: eu já te dei. Em Jesus Cristo, Deus dá essas mesmas garantias para seu povo nos dias de hoje. Abraão creu em Deus. Você crê?